Então nós estamos aqui, o exercício 2 aqui, né? Uma estufa de plantas, né? A temperatura se eleva pela radiação da luz. Existe um exaustor que é acionado pela saída Q01, né? Que auxilia também na entrada de ar na estufa, né? E um umidificador que é acionado por Q02. As equações estão aqui, então a temperatura é dada por menos 20,1 mais 22,5 vezes a tensão. Essa tensão é dada pela entrada analógica 3. Umidade relativa, que é a tensão que é dada pela entrada analógica 4, menos 0,808 vezes 30,37, né? Então, entre 20 e 40 graus aí, para ligar o Q1 tem que ser PWM 30%, né? 40 a 50 graus 60% e acima de 50 graus 100%, né? Se a umidade relativa tiver abaixo de 60%, né? Deve ser ligado aí o umidificador. Desligado quando tiver acima de 90%, né? Então esse daí que é a automação que tem que ser feita. Então a primeira coisa que a gente faz aí no clique 02 é poder puxar as entradas analógicas, né? E fazer essa equação, essa conversão analógico digital aí, né? Então aqui eu vou abrir aqui o clique 02, né? Já coloquei para rodar. O primeiro bloco aqui, o MD1, ele vai fazer o quê? Vai pegar a entrada analógica 3 referente à temperatura e multiplicar por 22,5, né? É isso que eu faço aqui nesse bloco aqui, né? Então, como é que eu faço isso? Se eu jogar aqui 1 volt aqui na entrada analógica 3, né? Ele teria que estar multiplicando por 22,5, né? Opa, 1. Aí eu olho ali, a última casa é a casa decimal no clique 02, né? Então tá certo ali, né? O M02, ele cria o segundo valor, que é 20,1, né? E o AS, ele soma, ele faz o 22,5 vezes a entrada analógica, vezes a tensão, menos o 20,1, né? Que é o que vai estar lá, né? Menos 20,1. E aí esse valor aqui do AS01, que já é a temperatura já convertida, né? Analógico digital, conversão já feita, eu guardo no bloco DR1, né? A mesma coisa eu vou fazer com a umidade relativa. Eu vou ler a entrada analógica 4, né? Então vou colocar aqui 1 volt. Quando eu coloco aqui 1 volt, né? Era para eu estar lendo ali o cerca de 6, né? Vou colocar aqui 1 volt aqui na entrada analógica número 4, né? Que é onde está lendo aí a umidade relativa, né? É para tá lendo cerca de 6, né? Ali se você joga na equação. E esse valor que é relativo à umidade relativa, eu guardo no DR2, né? Aqui eu tenho os blocos de comparação, né? Como assim os blocos de comparação, né? Aqueles valores guardados em DR1 e DR2, então em DR1, quando ele tiver maior ou igual a 20, né? O G1 vai ser acionado. Ou seja, quando a temperatura tiver maior ou igual a 20, vai ser acionado. O DR1 aí, quando a temperatura tiver maior ou igual a 40, o G2 vai ser acionado. E a temperatura aí, quando o DR1 tiver maior ou igual a 50, o G3 vai ser acionado, né? Quando o DR2 tiver menor que 60, o G04 vai ser acionado. Quando o DR2, que é a umidade relativa, tiver menor que 70, o G05 vai ser acionado. Quando o DR2, que é a umidade relativa, tiver menor que 80, o G06 vai ser acionado. E quando a umidade relativa, que é o DR2, tiver maior que 90, né, a gente tem que ver que tem que respeitar as casas aqui no clique 02, porque ele não é muito específico com relação a isso, né? Aí, quando tiver maior que 90, o G07 vai ser acionado, né? Eu tenho aqui, ó, um bloco de liga geral, né? Um bloco de liga geral. Então, você vê que o meu bloco a minha entrada de emergência é o I03, né? O I03 ele tem que estar acionado para a emergência estar desacionada, né? Porque ele é normalmente fechado, né? Assim, a emergência é sempre normalmente fechada, né? E aí eu vou pegar, dar um pulso aqui no I01, eu habilito as ligações, né, do sistema, eu habilito o sistema, né?
Se esse I01 não for acionado, o M01 não tiver acionado, eu não consigo habilitar o sistema. O I2, que é o desliga, ou o I3, que é a emergência, eles desligam o M01, aí nada mais vai funcionar no meu sistema aqui de automação da estufa, né? Eu posso ligar o exaustor manual apertando o I05, né? O Q01, que é do exaustor, vai para o 7, vai, ou desligar com o I06, né? E estando em manual, que não está acionado o I04, né? Ele tem que estar em manual para poder ligar ou desligar em manual aí as cargas, né? O meu umidificador, ele liga no manual com o I07, né? Então vamos fazer um teste aqui desses daqui só para ver, ó. Quando eu aperto o I07, ele dá um pulso, liga o umidificador, né? Se eu for no I08, ele dá um reset aqui no Q02 e desliga o umidificador, estando o I04 desacionado, né? Então o I08 vai desligar o umidificador, né? Ele vai desligar o umidificador. No manual eu posso ligar também a luz de vapor de sódio com o I09, né? Que vai acionar o Q05, né? Então o I09 vai acionar o Q05, né? Ou o I0A vai desacionar o Q05, né? As luzes LEDs indicadores. Se o exaustor, que é o Q01, estiver ligado, a luz de LED, que é o Q03, referente ao exaustor, vai estar acionada. Se o Q02, que é o umidificador, estiver acionada, a luz indicadora do umidificador vai estar acionada. Se o Q05 estiver acionado, que é referente à lâmpada de sódio, né? O Q06, que é o LED aí, que é a luz que mostra que a lâmpada de sódio está ligada, vai estar acionada, né? Eu também posso ter o sistema automático de horário, né? Mas para o sistema automático de horário funcionar, eu tenho que estar com o 4 acionado, que é automático. Se está desacionado, é manual. Se estiver acionado, é automático. Como que funciona aqui esse bloco R01 aqui? Ele vai ficar verificando o horário, né? Agora são 11h11, mas ele liga às 19 horas e desliga às 5 da manhã. Então, quando ele aciona, ele vai energizar aqui a linha de baixo e vai energizar a saída Q05, que é referente à lâmpada de sódio, né? Então, das 7 da noite às 5 da manhã, ele vai estar energizado e vai energizar a lâmpada de sódio, saída referente à lâmpada de sódio. E das 5 da manhã até as 7 da noite, ele vai estar desenergizado, ele vai desligar a lâmpada de sódio, porque o sistema vai estar recebendo a claridade mesmo da própria luz solar, né? Bom, o PWM aqui, automático exaustor, como que ele funciona, né? Então aqui, ó, pegar aqui as funções aqui, ó, o modo, não tá abrindo aqui porque tá funcionando. Mas como é que são esses modos aqui, né? Se tiver a temperatura aí, né, que é o MD1, né, 20, maior que 20, menor que 40, ou seja, G1 acionado, ele vai soltar 30%, então ali eu tenho 30 em 100 milissegundos, né? Vai dar 30 segundos em 100 milissegundos ali o sinal de saída, né? Se ele tiver o G1, o G2 lá acionado, né? Que ele vai estar aí acima de 40 graus, né? Aí o que vai acontecer? Vai estar 60 milissegundos em 100 milissegundos, ou seja, 60% do sinal lá de potência sendo acionado. E se tiver acima de 50 graus, ou seja, G3, né, acionado, aí ele vai dar 100%, ou seja, 100 sobre 100, 100 milissegundos por 100 milissegundos aí a saída, né? Aí nós temos aqui o umidificador também, se ele tiver menor do que 60, né, ele vai ligar o umidificador. E se ele tiver maior do que 90, ele vai desligar. Né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, nossa entrada analógica 3, vamos aumentando ela até eu chegar aí a ter algo maior aí para poder fazer esse PWM. Olha lá, o PWM ele começa a acionar, né, conforme eu vou aumentando aí a entrada analógica, né, porque aí ele vai funcionar daquela maneira, né. Vamos aumentar aí também
entrada analógica 4 para poder desligar aí o meu umidificador, né? Olha lá, eu desligo o umidificador quando a umidade está acima de 90%. Então, se eu aumentei aí a entrada analógica 4, que recebe o sinal aí do umidificador a tal ponto que fique maior que 90%, né, a umidade, ele pega e desliga o umidificador de forma automática. Então é isso.